talvez a gente possa voltar um pouco Para para formação, né? formação. O senhor termina o curso de História em que ano exatamente? Deixa eu ver. 65. 65. Já tendo ocorrido o golpe. Certo. E aí, como que é essa passagem do final do curso de História para pesquisa exatamente? O senhor já contou para a gente aqui um pouco das dificuldades de fazer pesquisa com a situação profissional que o senhor tinha. Mas como que o senhor decide? Porque a princípio o curso de História foi mais um certo... hobby. Uma um- profissionalização num gosto que o senhor já tinha, Já tinha, né? mas não, aparentemente não era uma decisão de profissionalização. E o senhor passa do curso para ir para pesquisa logo na sequência. Como que foi isso? Aí aconteceu o seguinte, a perspectiva de eu virar professor no curso de História e mudar inteiramente de rumo, apareceu logo no começo do curso. Porque eu era mais maduro e era diferenciado da maioria dos alunos. E no primeiro ano, a Emília Viotti dava um curso de introdução aos estudos históricos e ela me disse, olha, faz logo esse curso que eu quero te contratar, você tem que vir para cá e tal. Então isso estava no horizonte, eu pretendia e tal. Daí veio o golpe. O golpe tornou impossível a minha ida para qualquer outro lugar, a não ser a consultoria jurídica da USP, onde eu me equilibrei com muita dificuldade. Tinha um amigo já falecido, professor de literatura, que dizia, era um português, dizia, Boris Fausto, tu estás na corda bamba, algum dia tu vais cair. Não caí, né? Não caí. Não caí por circunstâncias, por sorte, pelo apoio da chefia, né? Tudo isso. Bom, daí como ficou de lado a ideia de me tornar professor, veio a ideia de, bom, eu faço os títulos da carreira acadêmica possíveis. Mas vou fazer os títulos não pelos títulos, eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Isso foi uma grande vantagem para mim, né? Então eu peguei a célebre Revolução de 30, pela qual eu sou conhecido até hoje, depois de ter escrito muitas outras coisas. Eu peguei a Revolução de 30 por razões políticas. Eu digo no livro, porque havia uma versão da Revolução de 30, como a Revolução da Burguesia Nacional, a versão do PC e que tinha como maior nome o Nelson Werneck Sodré. Bom, aí eu pensei em escrever de um outro ângulo uma história detalhada da Revolução de 30, fazendo a narrativa e fazendo uma interpretação. Daí apareceu o limite. Eu não poderia fazer isso sem ir ao Rio Grande do Sul, ficar algum tempo no Rio Grande do Sul, sem ver os arquivos no Rio. Eu não tinha condições profissionais de fazer isso. Então eu bolei uma coisa em que a narrativa entrava um pouco, mas em que o peso era a discussão, qual é o significado da Revolução, porque isso eu podia fazer sentado aqui nessa mesa, né? E com os recursos, naturalmente, que existiam na cidade. Foi aí que foi o meu primeiro livro, foi aí que eu comecei. Foi assim que eu comecei. Então, vai. Então o senhor tributa essa ida para a área acadêmica, ou fazer o mestrado, se profissionalizar nesse sentido, muito mais por um gosto pela história do que por uma perspectiva eminentemente profissional de uma carreira acadêmica? Não, é como, resumindo aquilo que eu falei, eu entrei querendo estudar realmente pelo gosto pela história. Fernando Novaes, que foi meu colega lá, aliás, foi meu professor na faculdade, embora ele seja mais novo do que eu, Fernando Novaes me orientou muito a respeito do que eu podia esperar do curso de História. Então eu entrei no curso de História sem nenhuma ilusão, e ele estava correto ao dizer, se você quiser sistematizar bibliografia, ideias e correr em faixa própria,
pode servir para você. E foi isso que aconteceu. Agora, ficou no horizonte a coisa de ser professor, porque eu tinha um convite desde o primeiro ano. Não por grande mérito, nada, porque eu era um personagem formado em Direito, que lia muita coisa, já tinha lido muita coisa, e com uma ou outra exceção havia um bando de meninas, com todo respeito pelas meninas, que estavam ali fazendo um curso que era fácil de entrar e tal. Bom, então, o que eu poderia te dizer é que o meu gosto era muito mais pela história do que a história como profissão. Tanto assim que quando foi barrada a possibilidade de eu ser professor, eu fui fazer pesquisa. E passei muitos anos não querendo ser professor.